Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020. Está no ar o Boletim Guará. Vamos às informações. O Maranhão volta a bater recorde de casos da Covid-19 registrados em um único dia. Segundo o boletim epidemiológico liberado pela Secretaria de Estado da Saúde, foram mais de 2.000 casos contabilizados no dia de ontem. A grande maioria deles no interior do estado. Vamos ver os dados disponibilizados? Coloca na tela para mim, faça o favor. Os dados são esses. São 40.629 casos confirmados no estado do Maranhão. Destes, 25.553 estão ativos. Desse total aqui de 25.000, 24.205 pessoas estão em isolamento domiciliar. 861 estão internadas em enfermaria. 487 internadas em UTI. Dos novos casos, 331 estão na Ilha de São Luís, 82 em Imperatriz e 2.042 nas demais regiões do interior do estado. Olha bem a quantidade, 2.042. A diferença para a ilha, que tem 331, que são 4 municípios, e 82 em Imperatriz. Aqui está a relação de testes e casos descartados e suspeitos. Mais de 66 mil testes realizados até o momento, 26.137 casos descartados, 976 casos suspeitos até o momento no Maranhão. Virando a página, nós vamos ver agora como é que está a distribuição de leitos aqui no estado do Maranhão. Na Grande Ilha, de 240 leitos de UTI existentes, 229 estão ocupados, taxa de ocupação de 95,42%. Leitos clínicos, 217 ocupados. Esse dado aqui está errado, né? Não, tá certo. São 217 ocupados de 752 leitos o total, taxa de ocupação de 28,86. Caiu bastante a taxa de ocupação de leitos clínicos. Eu falei, esse dado está errado, mas foi só para você chamar a sua atenção, para que você fique atento a quanto que caiu a taxa de ocupação de leitos clínicos na Ilha de São Luís, aqui na Grande Ilha. Porque até dias atrás a gente falava de taxa de ocupação de 70%, 60%, perto de 80%. E olha como é que está agora, 28,86%. A taxa de ocupação caiu bastante, o número de leitos ocupados, leitos clínicos na Grande Ilha. Vamos agora à Imperatriz, porque do total de leitos de UTI de 54, 43 estão ocupados, taxa de ocupação de 79,63%. E leitos clínicos, que estava há alguns dias, passou aí praticamente uma semana, com toda a ocupação deles, todos ocupados, ocupação máxima, agora vem nos últimos dias se mantendo com essa taxa bem aqui de 93,83%, 76 leitos ocupados de 81. Nas demais regiões, de 141 leitos de UTI disponíveis, do total, 116 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 82,27%. Já leitos clínicos, do total de 412, temos 369 ocupados, uma taxa de ocupação de 89,56%. Agora nós vamos ver outros dados que é referente aos casos por dia. Eu vou até passar para esse outro lado, porque o que importa mais são esses números bem ali, ó. Essa sequência bem aqui, porque daqui, ó, a gente vê de 900 e poucos casos, chegou aqui 2.424, que são aqueles números da semana passada. Tivemos ainda 2.503 e aí caiu para 2.138, 2019 do domingo, do sábado na realidade. No domingo tivemos aquele número de 658 e voltou a crescer o número de casos nos últimos dias, né? A segunda-feira fechou com 1.328, a terça com 1.549 e ontem chegamos a esse número de 2.455 casos. 2.455 casos na data de ontem. Sabe o que isso representa? O segundo maior número de casos em um único dia. Só perde para esse bem aqui de 2.503. O dia de ontem fechou com 2.455. É o segundo dia com maior caso
aqui no estado do Maranhão. Por último, agora nós vamos ver como é que está a relação dos municípios, os municípios com mais casos. Eu vou já destacar um ponto interessante aqui, dentro dessa relação. São Luís segue com o maior número de casos, 9.917. Depois Imperatriz, 2.254. Depois vem a cidade de Santa Inês, com 1.993 casos. O quarto município com mais casos é Zedoca, com 1.125. Depois vem Açailândia, com 1.088. Depois de Açailândia vem Chapadinha, com 977. Percebam que os 5 primeiros estão com mais de 1.000 casos da Covid-19, sendo que São Luís já está perto de 10.000, né? Faltando menos de 100 casos para alcançar os 10.000. Aí vem Codó, com 945, São José de Ibamar tem 735 casos, Barra do Corda 717, fechando esse mapa bem aqui que nós mostramos. Aqui temos a relação dos 30 municípios com mais casos da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Perceba bem, são municípios variados, de diversas regiões, da ilha de São Luís, são municípios da região Tocantina, municípios do sul do Maranhão, municípios da região sudeste do Maranhão. E aí eu quero destacar essa posição 13. Olhem bem para a posição 13. Estão vendo? Qual é o município que está bem aí? Na posição 13. Santa Helena. 450 casos no município de Santa Helena. 450 casos. Aí eu deixei bem aqui separado, nesse cantinho bem aqui, olha só. Turilândia. 187 casos. São os 2 municípios onde as pessoas acharam de fazer aquela manifestação no final de semana, no domingo, contra o coronavírus, mas também contra as medidas preventivas, para que as pessoas não propaguem a Covid-19 pelo estado do Maranhão. E aí, gente, um dos municípios que as pessoas, um dos municípios envolvidos, onde as pessoas participaram, Santa Helena, é o 13º município com mais caso aqui no estado do Maranhão. 13º município. A gente vai voltar a falar já sobre esse caso de Santa Helena e Turilândia daqui a pouquinho, porque tem informação nova a respeito desse caso. Vamos falar agora de Brasil. Pode tirar esses números aqui relacionados ao Maranhão, porque vamos falar agora de Brasil. O balanço divulgado no fim da noite de ontem pelo Ministério da Saúde trouxe 28.633 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus. O total de casos no país chega a 584.016. O resultado representa um acréscimo de 4,9% em relação à terça-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 555.383. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 1.349 novas mortes entre a noite de terça-feira e a noite de ontem, chegando a 32.548 óbitos. O resultado é 4,1% maior que o dia anterior. Do total de casos confirmados, 312.851 estão em acompanhamento e 238.617 foram recuperados. Há ainda 4.115 óbitos sendo analisados. E aqui a gente vê os números referentes à evolução de casos e óbitos do novo coronavírus no Brasil. Perceba que o número de mortes, que é essa linha amarela, está lá embaixo. Ó, a curva dela, a curva do número de mortes, não é tão acentuada. Medianamente está o número de casos de pessoas recuperadas. Bem aqui. E o número de casos confirmados, essa linha mais alta, onde a curva é mais acentuada que a ladeira do bairro que eu morava, viu? Só para vocês terem uma noção. Bem acentuada a curva de casos confirmados da doença aqui
aqui no Brasil, todo o país. Fique em casa, nós vamos voltar já já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kW hora mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamento serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp, no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. A Polícia Civil intimou e ouviu o principal suspeito de ser o responsável pela organização de uma marcha contra o coronavírus que aconteceu no último domingo, dia 31 de maio, nas cidades de Santa Helena e Turilândia. O auto-intitulado líder religioso Félix Ferreira, o Félix da Revelação, prestou o depoimento ontem na delegacia de Santa Helena. O depoimento faz parte do inquérito aberto pela Polícia Civil após solicitação da Prefeitura de Santa Helena e do Ministério Público do Maranhão. Na passeata que teria sido convocada por Félix da Revelação, as pessoas que participavam descumpriram regras sanitárias e ainda queimaram máscaras como forma de protesto. A atitude colocou a saúde da população em risco, além de descumprir leis e decretos estaduais de combate à Covid-19 no Maranhão. A polícia continua as investigações para apurar se existem mais pessoas envolvidas na autoria da manifestação. E não pode deixar impune isso que aconteceu. O Detran do Maranhão iniciou o agendamento prévio para o atendimento aos usuários, que terá início na próxima segunda-feira. A ação é uma das medidas para garantir mais segurança sanitária aos funcionários e usuários durante este período de pandemia. Para fazer o agendamento de serviços do órgão, basta acessar o endereço www.detran.ma.gov.br, clicar na opção Agendamento, escolher a cidade e o posto mais próximo, o serviço desejado e a data e horário adequados. O usuário deverá comparecer ao local do serviço no dia e horário agendados, com a comprovação do seu agendamento, documento pessoal com foto, além do uso obrigatório de máscaras e respeito ao protocolo de distanciamento social estabelecido. Nós vamos ao intervalo, não saia de casa, voltamos já com mais Boletim Guará. Mas é foda, né, cara? Aí sobrecarrega todo mundo. A da Alemanha já fechou. Eles já devolveram o ponto lá. Devolveram porque ela também foi assaltada pra caralho. Já foi uns 4 assaltos. Vem. Esse aí que tava também com a minha coisa de pó. Ah, cagança. Não sabe Tadeu, né? O problema dele... Fala pra porra. O problema dele era cagança. Foi o bolo de Saulo, foi? E Saulo? Égua, Saulo, teu bolo deu dor de barriga. Pergunta se Saulo tá ouvindo aí. Pergunta se Saulo tá ouvindo. E Saulo, deixa eu te falar. Eu vou começar.
E, Saulo, eu vou começar falando da questão das cidades com o Covid, tá? Depois disso eu vou falar do menino que vai jogar na Chape lá, o Barca Furada, que eu não vejo bola, mas vocês veem. Fernandinho. Das cidades com o Covid aí, tá pra fechar. Pra tu repetir aí que ele não ouviu direito. Eu vou começar falando do... Agora até me esqueci. Ouve o cara, porra! Tá ouvindo aí? Eu vou começar falando da... Vou mudar aqui. Vou começar falando das cidades com Covid. Das cidades com Covid em relação aos times do Maranhense. Vou falar do Viadinho lá, que não joga nada, que tu disse que é bom, que vai pra Chape. E a gente fecha com o jogo do Sampaio do sábado. Esses três aí. Joga porra nenhuma. Teve chance pra pôr na Série B. Tomara que vingue lá na Chape. Ele tava onde, hein? Sei lá, deve essa porra tá. Não, tava Joinville. Fez um bom campeonato, é verdade. Mas ele fez uma boa Copa São Paulo pelo Sampaio. Rapaz, ainda não tinha visto esse coisa aí. Queria ter ouvido o áudio dele. De volta o Boletim Guará e a gente lembrando da infância aqui dentro do estúdio. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo, você confere no portalguará.com. E você já sabe da novidade que está no ar, né? A Rádio Guará, uma nova proposta de se fazer entretenimento e jornalismo. Um veículo que veio para mudar o conceito de rádio existente no Maranhão. Todas as tribos em uma só conexão. Todos os ritmos para todos os gostos. Vem aí a Rádio Guará. Música e informação sem alienação. E vamos abrir o esporte com uma boa notícia para o futebol do Maranhão. Ontem o garoto Fernandinho, que é cria da base do Sampaio Correia, assinou o contrato com a Chapecoense e disputará a Série B do Brasileiro deste ano. Inclusive enfrentará o próprio Sampaio. Fernandinho deixou o tricolor em 2016 após uma batalha judicial e seguiu vida no futebol. Fernandinho estava aqui, mas saiu, já foi para a região sul do país, né, Laércio? E agora vai vestir a camisa da Chape, o mascote da Chape, como é o nome que chamam? É o índio. O índio lá da Arena Condá. Exatamente, o índio Condá. Esse mesmo. E tá aí o Fernandinho, ficha, né? Tá aí a ficha completa do Fernandinho. Ele começou no time do Sampaio Corrêa, tem 22 anos. O pessoal lembra dele ainda com 18, né? Porque já tem 4 anos novo ainda, que né? ele jogou a Copa São Paulo. Teve poucas oportunidades lá em 2016, no ano, inclusive, em que o Sampaio caiu. Com o Flávio Araújo ele foi pouco aproveitado no início da Série B daquele ano. E depois do Sampaio ele rodou, né? Rodou o interior de São Paulo pelo Noroeste, pela Ponte Preta, Internacional de Porto Alegre, depois já indo para o Sul. Voltou para o Nordeste jogar no Bahia e fez uma bela temporada pelo Joinville, acabando despertando o interesse do time da Chapecoense, né? Vai vestir a camisa da Chape, é adversário do Sampaio. Vou lembrar que a Chape caiu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Boa sorte para o Fernandinho, depois da boa passagem dele pela equipe do Joinville. Poderia ter sido melhor aproveitado no Sampaio Corrêa, mas é outro jogador, né, que depois dessa passagem que teve, discreta, é verdade, com exceção da do Joinville, por outras importantes equipes do futebol brasileiro, talvez seja o ano do Fernandinho se firmar entre os bons jogadores dessa nova safra do Brasil. Tá certo. Agora vamos dar um outro destaque, né, que a gente conversava agora há pouco, já mostrando o panorama de como é que está a situação da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. E agora a gente vai detalhar um pouco em relação às cidades sedes, porque há que se voltar a preocupação para essas cidades quando for retomado o Campeonato Maranhense, né? Pois é, a federação ela abriu negociação para uma conversa no dia 12. Dia 15 inicia, no caso, o protocolo, né, de inscrições do campeonato e também as medidas que serão adotadas. Mas Aqui... tem a preocupação, né? Porque nós temos as cidades, com exceção de São Luís, onde já temos uma liberação parcial da vida, entre aspas, normal. No interior do estado, agora que nós estamos chegando
naquela famosa curva, né? Que tomara que daqui a algumas semanas possa ser também uma curva descendente. As medidas estão sendo adotadas pelo governo do estado. E graças a Deus surgindo efeito. Tem os números, né? Olha tem os só. números aqui. Aqui São Luís, por exemplo, que é a sede de Moto, MAC e Sampaio. Mas e ainda coloca São José cá, também. Ó. Bota pra cá, volta aqui. E ainda coloca São José também, no meio. Ó, Moto, MAC e Sampaio. Isso. Moto é de Passo do Lumiar, Sampaio é de Ribamar. O MAC é o único de São Luís, viu? Mas tudo bem, os 3 entraram na conta de São Luís. Não, é brincadeira não é bem assim. a parte, né? O JF está colocando pelas sedes. Mas se você analisar parte, bem... lógico. Então, São Luís tem 9.917 casos confirmados, 538 óbitos. Isso. É sede do Moto, do MAC, Sampaio. E a gente pode até, de certa forma, colocar o São José de Ribamar, que tem 735 casos confirmados, isso. 46 óbitos. Esses 4 times estão na região com maior número de casos. E... Aqui ficaria um pouco mais preocupante, né? Não, aí você tem um detalhe também do meio termo, porque é a cidade com maior número de habitantes também. Sim, tem Só isso. que hoje, São Luís, de acordo com as autoridades sanitárias, já vive uma curva descendente. Por quê? Não pelo número de casos que diminuiu, é uma preocupação até que nós conversávamos fora do ar, mas pelo número de leitos que aumentou. Aumentou a oferta de leitos. Ela já está superando, inclusive, a procura. Hoje você tem até uma demanda forte do interior do estado que está vindo para cá. E é aí que entra o problema. Talvez por essa razão, e aí é interessante você salientar que a federação foi inteligente nisso, repassou o início provável do Campeonato Maranhense lá para o dia 1º de agosto. Sim. Porque, em tese, se os trabalhos continuarem sendo realizados da forma que está e a consciência da população e a situação não mudar, provavelmente já teremos daqui a 2 semanas uma provável redução de casos nessas outras cidades. Certo. Aí, continuando, São Mateus é a cidade sede do Juventude Samas. Isso. Lá tem 348 casos confirmados, 11 óbitos. Cidade de Barra do Corda, sede do Cordino, que fez uma campanha espetacular nos últimos anos, mas esse ano está decepcionando. 717 casos confirmados, 12 óbitos. Bem aqui temos Imperatriz, que é a segunda cidade com mais casos, 2.254, 105 óbitos, lógico, sede da Sociedade Desportiva Imperatriz, e o PAC, que é o Pinheiro Atlético Clube, sua cidade é a cidade de Pinheiro, 315 casos, 14 óbitos. Todas essas cidades aqui, Laércio, de certa forma, estão numa situação de um bom número considerável de casos, Isso. exceto São Luís. São Luís é uma exceção, uma exceção porque é a capital, muitos moradores, como você já falou, Isso. acaba tendo esse número de casos exorbitante, o número de óbitos também é considerável em relação aos outros. Mas aí, vendo isso bem aqui, qual a tua análise a respeito de uma possível retomada com a situação desses municípios? No caso, eu acredito que a medida foi acertada lá para o dia 1º de agosto, porque você tem todo o mês de junho e julho para aguardar o que vai acontecer. E acredito que a partir do dia 22 a gente já vai ter uma base do que vai estar acontecendo em São Mateus, em Imperatriz e Pinheiro, e também, claro, Barra do Corda. Mas essas cidades aqui em especial, São Mateus, Imperatriz e Pinheiro, elas preocupam porque os times já estão classificados, né? Já vem informação, inclusive lá da Baixada, de que o Pinheiro Atlético Clube vai mudar o time completo. Vamos aguardar para ver. Acredito que aqui em São Luís também é necessário que você tenha uma análise e aguarde até o dia 22. Por quê? Se no dia 22, no dia da autorização para a volta aos treinamentos, a realidade ela piorar, né, não continuar na descendente como nós estamos acompanhando, essas datas elas podem sofrer mudanças. Mas a princípio a retomada é essa. Vamos aguardar que no interior surta o efeito, que o efeito necessário do trabalho realizado pelas autoridades da saúde em parceria com o governo do estado, para que dentro de pouco tempo, mesmo que seja, né, com o torcedor assistindo em casa, né, no home office tradicional, Sim. que os caras corram atrás da bola e que a gente volte a falar de resultado de bola na rede aqui nas segundas, nas terças, aos sábados, fazer preparação, ter aquela boa discussão que o futebol sempre traz. Tá certo. Amanhã a gente fala da live Isso. que vai ter, né, a transmissão do jogo histórico da classificação do Sampaio, o título, na realidade, O título 2012, do Sampaio de né? 2012. Só lembrando, pode ir no Instagram lá do Sampaio Oficial, no meu também particular, mas amanhã eu vou trazer detalhes, porque no sábado vai ter bola rolando lá na Sampaio TV para Sampaio correr craque. Mais detalhes eu trago amanhã. Tá certo. O Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba e Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos. Paz e bem. Boa tarde.